Manuel. Swedenborg. Bom trabalho para você, Deus te abençoe. Obrigada. É difícil mesmo falar o nome dele. Achando que o fato que poderia ser melhor, na verdade, a gente está sempre achando que poderia ser melhor. Isso é normal no nosso dia a dia. Só que a maioria das vezes nós esquecemos que ali, daquele jeito, é o resultado do trabalho de inúmeras pessoas. Então ele é o resultado do trabalho. Ele em si é a somatória de tudo que já veio vindo, de tudo que veio acontecendo, das invenções, dos acréscimos, não é verdade? Eu estou falando de um objeto material que podia ser um simples liquidificador, podia ser uma tostadeira, podia ser uma televisão, podia ser qualquer coisa que vocês queiram imaginar. Só que no mundo imaterial, eu não estou falando de espírito, de matéria, não. Eu estou falando assim, os objetos materiais e as situações que não são materiais, como, por exemplo, leis. A lei a gente não pega, mas ela existe e a gente obedece, não é verdade? E outras inúmeras situações na vida da gente que a gente não segura, que a gente não agarra, que a gente não cheira, que a gente não sente, mas nós a seguimos. Então, quando eu peguei esse nome para falar para vocês, eu pensei, meu Deus do céu, eu vou falar de um senhor que nasceu em 1600 e qualquer coisinha? Eu quero falar da doutrina espírita, eu quero falar das situações atuais. Só que ele foi uma base de muitas das coisas que hoje nós estudamos, seguimos com outros labels, com outras etiquetas. Então, quem era ele? Era esse senhor aqui. Olhem a vestimenta dele. A peruca, característica da época que ele nasceu, porque ele nasceu em 1688. Nasceu em Estocolmo, na Suécia. A roupa, o agasalho, a jaqueta, o paletó, o jeito todo caracterizando
aquela época, aquela situação. Então nós não podemos agora dizer, não, para que pôr uma peruca no Swedenborg? Não vamos tirar a peruca dele. Não tem como, porque ele era daquele jeito, ele foi pintado, nem foi fotografado, nem podia, né? Ele foi pintado e ele é desse jeito. E as ideias dele? De acordo com a época que ele nasceu, de acordo com a cidade que ele viveu, de acordo com o país que ele frequentava, de acordo com as viagens que ele fez, de acordo com o relacionamento que ele teve com as pessoas à volta dele. Ele nasceu em janeiro de 1688 e morreu em Londres em 1772. Foi uma figura ímpar. Por quê? Eu peguei 4 situações da vida dele. Ele foi cientista, ele foi filósofo, ele foi teólogo e espiritualista. Então vamos começar, só para uma pincelada do que o nosso companheiro fez. Isso aqui eu peguei num livro, tá? Então, vejam bem, ele estudou e publicou várias obras que abrangiam as áreas tão diversas como... Vamos falar todas? Porque ele fazia assim. Quando ele passava a conhecer alguma coisa, ele se aprofundava no estudo. Ele não ficava na superfície, na periferia. Ele queria ir no âmago da questão. Ele queria saber tudo que se referisse àquela ideia, àquela situação, aquilo. Então, vejam bem, ele estudou a química, ele estudou ótica, ele estudou matemática, magnetismo, hidráulica. E aí, quando eu bati os olhos em hidráulica, a gente fala, hidráulica? Fica meio difícil, porque hidráulica sempre você imagina cano com água saindo alguma coisa, não é verdade? Mas não, eu fui lá no dicionário, hidráulica é a ciência ou arte que tem por objeto a direção e emprego das águas. Ah, naquela época, 1700 e tanto, 1600 e tanto, na vida dele, já era necessário esse tipo de estudo. Mas ele não ficou só nisso, não. Ele foi também para a acústica. Gente, é importante, porque se não houvessem todos os estudos sobre a acústica, vocês não estariam me ouvindo, não é verdade? Metalurgia, ele foi minerador, ele se interessou por anatomia, anatomia foi uma situação importante na vida dele. Hidrostática, aí eu não sabia o que se tratava. Falei, bom, vou no dicionário de novo. É o estudo do equilíbrio dos líquidos e da pressão por eles exercida. Uau, eu não sabia disso. Espero que vocês saibam. Fisiologia, geologia, mineração, cristalografia, cosmologia. Essa foi outra também, porque depois vem cosmogonia. E eu falei, ué, será que não é a mesma coisa? Não é. Eu aprendi. Cosmologia é a ciência das leis que regem o universo. Agora, a cosmogonia, gente, é a descrição hipotética da criação do mundo. Também tinha astronomia, álgebra, mecânica geral e outras. Ele era o tipo de pessoa que, quando ele se interessava pelo estudo, ele se aprofundava no estudo e escrevia tudo que ele estudava e publicava o que ele tinha estudado. Ele publicava as próprias descobertas, ele passava adiante o conhecimento e se tornou muito famoso na época dele. Então, Emanuel Swedenborg, como cientista, tudo isso que vocês possam imaginar. Ele era muito cotado, ele era muito respeitado na sociedade em que ele vivia. Aí eu entrei no Emanuel, filósofo. Ele não era só cientista, ele também era filósofo. E fui. E vi que ele publicou diversos tratados de filosofia. E já fez estudos sobre psicologia, sendo que ele fez um estudo sobre a obra desse outro senhor, Christian Wolff. Ele não se limitava só ao que tinha na periferia, não, ele queria todos os estudos dele de forma aprofundada.
Então, como filósofo, ele estudou vários e muitos princípios filosóficos e observações inéditas baseadas nas suas observações sobre a anatomia. Então, ele estudava anatomia e encontrava similaridades para poder explicar a filosofia. Olha a cabeça, a inteligência, devia ser um QI daqueles que a gente nem tem mais onde achar. Mas tudo bem. Mas ele ficou nisso? Não. Teólogo. Esse é outro detalhe. Por quê? Porque ele nasceu de família religiosa. A mãe se chamava Sara, o pai se chamava Jasper e era pastor luterano. Então ele viveu no meio, num ambiente muito envolvido com a igreja que eles frequentavam, a igreja daquela época na Suécia, entendeu? Era a igreja luterana. Então ele tinha já desde criança ideias, situações arraigadas, assim como nós. Às vezes a gente não percebe, mas muitas das coisas que nós falamos, nós ouvimos dos nossos pais quando nós éramos crianças. É aquela famosa mãe ensinando a rezar, aquela oração simples quando a gente é bebê e depois vai acrescentando até chegar nas orações e nas preces adequadas à idade certa. E ele se preocupou bastante e, como teólogo, ele fez vários estudos sobre Jesus Cristo. E olha o detalhe, ele queria um cristianismo limpo, ele queria um cristianismo simples, à volta daquele cristianismo propagado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se preocupava com as doutrinas básicas e principalmente sobre a fé, a caridade, a vida, a escritura, o casamento, etc. Ele estudou também muito a Bíblia. Então era um estudioso. Então veja, um cientista, um filósofo, um teólogo. E o que mais que ele fazia? Vamos ver. Inventor. Ele inventou uma máquina de voar. Se nós imaginarmos entre 1680 e 1770, alguém inventando um aparato com a ideia de tirar o ser humano do chão, é temerário, não é verdade? Mas ele não ficou nisso, não. Ele continuou com seus projetos e inventou vários instrumentos, como, por exemplo, uma bomba hidráulica, um dique para construção naval. É uma engenharia, gente. É uma obra maravilhosa, nós já tivemos, mesmo que um de nós não tenha tido a oportunidade de estar frente a frente a uma represa e ver o movimento e a necessidade de uma represa, nós já vimos em filme, nós já vemos em artigos em artigos que saem nos jornais, gente, ele imaginou represar a água para uma possibilidade diferente. Um guindaste. Guindaste não é uma coisa simples? A gente passa pelos guindastes na rua e nem se preocupa em prestar atenção. Agora, imagine a época dele fazendo um desenhinho, mostrando para alguém, e esse alguém fazendo assim, com aquela cara, como quem diz, ó, não está regulando muito bem. Não é verdade? E vai, carreta mecânica com o guindaste. Quer dizer, ele não só inventou o guindaste, ele não só desenhou o guindaste, ele desenhou uma base para colocar o guindaste, que é uma coisa tão comum para nós hoje em dia, não é? Uma máquina de parafusar. Aí eu pensei, não pode ser. Aí eu bati os olhos assim, nós estamos fazendo uns concertos lá em casa e eu vi que meu filho tem uma máquina dessas furadeiras, né, que a gente chama de furadeira. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, nunca mais vou reclamar do barulho, porque foi o Swedenborg que inventou
Quer dizer, eu estou brincando, claro, ele não necessariamente inventou aquela que foi comprada no Home Depot, mas aquela é o resultado de alguém que teve a primeira ideia. Será que foi ele? Ele inventou uma máquina de parafusar, então até pode ser, na verdade. Uma metralhadora, gente, metralhadora. Uma máquina elevadora de extração de minério. Ah, e essa aqui é interessante. Um navio capaz de submergir com a sua tripulação e assim escapar da esquadra inimiga. O submarino. Era ou não era uma pessoa especial? Era ou não era um ser assim, ou visionário, fora do tempo dele, uma inteligência, e era respeitado muitas vezes por todos os tratados que ele escrevia, por todos os estudos que ele fazia. E não fica nisso, não. Depois ele também foi o pioneiro para propor a hipótese nebular da criação do universo. Aí eu já nem explico para vocês, porque isso é uma área que eu não conheço, né? Eu nem vou falar muito disso, da criação do universo, porque eu não sei. Eu precisaria de anos e anos estudando para falar alguma coisa, né? Descobriu também que o cérebro funciona em sincronia dos pulmões. Também eu não sei explicar para vocês. Eu prometo que mais para frente eu vou estudar melhor e quem sabe eu trago. Mas esse aí eu gostei. Estudo do magnetismo. O que nós fazemos aqui no centro? Trabalho sobre magnetismo, passe magnético, na verdade. Nós estudamos isso. Esse centro, ele desenvolve esse tipo de trabalho. Será que já Swedenborg não estava com algumas ideias de cura com o emprego desse tipo de capacidade? Quem sabe? E apresentou a teoria das galáxias serem constituídas por estrelas com sistemas planetários. Nós não vamos nem falar de Galileu, não vamos falar de Copérnico, de Ptolomeu, nada, nada. Nós vamos até passar por cima, ok? Isso era como inventor. E agora, como espiritualista? Ah, agora eu cheguei onde eu queria. Porque até aqui eu falei do ser humano. Até aqui eu falei do professor, eu falei do companheiro de caminhada, até aqui eu falei do inventor, do filósofo, do teólogo. Só que agora eu vou entrar na nossa área. Eu vou entrar no nosso estudo e o porquê dele ter sido escolhido como tema do dia de hoje. Desde o dia da sua primeira visão até a sua morte, 27 anos depois, esteve ele em contínuo contato com o outro mundo. Entre aspas, está escrito Doyle. Por quê? Porque isso foi retirado do livro História do Espiritismo, que foi escrito por Arthur Conan Doyle. E isso foi tirado da página 36 desse mesmo livro. Então, Conan Doyle, no seu livro História do Espiritismo, ele reserva um capítulo sobre Manuel Swedenborg, espiritualista. E aí, já entre aspas, que começa entre aspas, já escreve, Doyle escreve o que ele ouviu dizerem e o que ele leu do que estava escrito, que Swedenborg escreveu. Na mesma noite, disse Swedenborg, o mundo dos espíritos, do céu e do inferno abriu-se convincentemente para mim e encontrei muitas pessoas do meu conhecimento e de todas as condições. Ele teve como se fosse uma visão, né? Mais que isso, ele teve transposição? Desdobramento, sonho, visão, clarevidência. Todas essas palavras que eu estou usando, eu não achei nesse livro, não. E não foi ele que escreveu. Estou achando dos meus estudos de agora, certo? Por quê? Porque ele foi escolhido. Ele contava que ele foi para o outro mundo, que ele chamava de céu, e estando lá, ele viu cidades, com ruas, com casas, com edifícios, com mata, com flores, com pessoas caminhando, com pessoas trabalhando. Isso nos faz lembrar o quê? Fala mais alto, Tina.
Isso. A parte espiritual, né? A parte espiritual. Gente, olha a idade que ele nasceu, olha a época que ele nasceu, não é verdade? Ele também dizia que os seres lá eram iguais aos companheiros da terra, aos companheiros que ele se encontrava, que não tinham modificado, que tinham simplesmente se tornado mais bonitos, mais jovens, que existia casamento e que existia criança. Ele falava do mundo espiritual. Esse título sou eu que estou dando, tá? Ele falava do mundo espiritual do jeito que nós falamos hoje em dia, do jeito que nós estudamos nos livros hoje em dia. E isso naquela época. E ele dizia, o meu espírito, perfeitamente desperto, se passava no outro mundo para conversar em plena consciência com anjos e espíritos. Ele usava muito o termo anjos, porque de acordo com a base dele, a base familiar e com a religião que ele professava, com o estudo que ele fez, para ele os anjos eram seres especiais. Então ele dava o título de anjos àqueles seres especiais, aqueles com quem ele conversava. Então, Swedenborg, espiritualista, já colocou as primeiras sementes do que nós estudamos hoje na doutrina espírita. Agora, ele era espírita? Não, porque na época em que ele vivia, nem se falava sobre isso. Foi depois, quase 100 anos depois, que o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail juntou todos aqueles elementos e, assinando como nome de plume, como pseudônimo, Allan Kardec, publicou as obras fundamentais. Então, nós podemos dizer que a doutrina espírita, de uma certa forma, ela foi, não é que ela começou, mas ela foi agrupada em 1800. Só que Swedenborg nasceu em 1600, morreu em 1700. Olha que beleza! Agora, o que ele era? Ele era médium? Vamos ver se ele era médium. Realmente, ele era. Isso aqui eu peguei da atualidade, dos livros que nós estudamos, dos livros fundamentais da doutrina. Então é médium, por quê? Porque vem do latim médium, meio, intermediário, que é a pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. E aí no livro dos médios, nós vamos lá no item 159, o que está escrito? Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Swedenborg era médium? Era. Por quê? Porque ele tinha contato com os espíritos. E várias outras experiências que eu vou passar para vocês, tá? Mas vejam bem, na época dele não se falava isso. Nós sabemos agora, depois dos estudos que nós estamos fazendo com as obras fundamentais, certo? No livro Vida e Ensinamento, desse senhor, que eu também vou falar o nome dele de acordo com o que está escrito, J.L. Trowbridge, no capítulo 4, chama-se Em Busca da Alma. Esse senhor, esse escritor, ele tem 250 páginas falando só por Emanuel Swedenborg. E nesse livro, ele coloca uma parte dos estudos de Swedenborg, que eu fiz questão de trazer para vocês. Por quê? Porque diz assim, como já assinalamos, esse é Swedenborg, é o que ele escreveu. Como já assinalamos no que toca à substância, a alma é um fluido absoluto produzido pela aura do universo. Nós já escutamos isso, não escutamos? Não necessariamente com essas palavras, mas nas obras fundamentais, o que a gente estuda? Deus, Espírito, matéria, fluido universal. Eu peguei da internet, Fluido Cósmico Universal, Livro dos Espíritos, questão de 1 a 27, a obra codificada por Allan Kardec, e a figura foi feita pelo senhor Hélio Molo. Swedenborg já falava de fluido. Ele já dizia, quer ver? Vamos voltar. Ele já dizia que era um fluido absoluto produzido pela aura do universo.
contido nas fibras, a matéria pela qual e da qual o corpo existe, o órgão supereminente. Então ele já está passando a semente dos estudos posteriores. Ele já está dando a entender que existe alguma coisa além, que depois foi explicada pelo professor Hippolyte, por Allan Kardec nas obras fundamentais. Então a capacidade desse senhor Emanuel Swedenborg. Continuando. Ele fala também no livro Economia, esse aqui está escrito em latim, certo? Também de Emanuel Swedenborg, na parte 2, no item 245, ele escreve: o sangue é vida, aprendemos nas escrituras por ser ele a fonte comum e o princípio geral do reino animal. Swedenborg o considera de suma importância. Ele considerava o sangue de suma importância, mas e ele dizia que o sangue era a vida. E aí nós vamos nas obras fundamentais, o que nós encontramos? O que nós estudamos na doutrina? Princípio vital. Era ou não era a semente de algo muito maior, que só poderia vir anos e anos mais tarde por alguém tão capacitado como o senhor Swedenborg. Então ele já estava soltando a semente, ele já estava soltando a ideia, ele já sabia de alguma coisa, mas a forma que ele explicava precisava de maior controle, precisava de maior estudo. Ele já tinha ideia disso. No entanto, nós ficamos sabendo tantos e tantos anos depois. Agora, ele não parou nisso, não. Outra também que eu achei muito interessante, ou seja, eu achei princípio vital na Gênese, capítulo 10, Gênese orgânica. Por quê? Sem falar do princípio inteligente, que é a questão à parte, há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Swedenborg falou do sangue. Para ele o sangue era o mais importante, para ele o sangue era o princípio da vitalidade, era a vida. Nós sabemos que não necessariamente só o sangue, nós sabemos que é todo um conjunto, mas ele já estava dando a base, os primeiros elementos para esses estudos. Aí no 18 também, a atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos. Mas a Gênese, como todos vocês já leram, como todos vocês estudaram, e aqueles que ainda não tiveram oportunidade, por favor, capítulo 10, que vai dar uma explicação muito mais elaborada e muito mais clara do que só as pinceladas que eu estou dando aqui. Essa parte também eu achei bem interessante. No livro dele, Diário, no item 557, ele diz assim: quando os espíritos estão conscientemente junto do homem, e notadamente quando se acham colocados às suas costas, eles imaginam ser, os espíritos, eles próprios, homens, e se isso lhes for permitido, poderão comunicar seus pensamentos oralmente ou por meio do homem, e até mesmo por escrito. O que nós encontramos aqui? O princípio básico da explicação que nós vamos achar no livro dos médiuns, no item 191, que diz: médiuns, escreventes ou psicógrafos, os que têm a faculdade de escrever por si mesmos sob a influência dos espíritos. Livro dos médiuns. Não é verdade? Interessante, né? Você vê. Lá na frente ele já dava uma explicação e dava uma descrição, dizendo que o anjo se colocava nas costas dele, que ele sentia o anjo, e que o anjo passava ideias, e que às vezes havia a possibilidade do anjo segurar na mão, quando em certos casos a letra era igual a do anjo, e não a letra dele. Então, quando nós lemos isso, de quem que a gente lembra? Chico Xavier. Porque Chico Xavier, ele psicografava, muitas vezes ele escrevia com a letra dele. Mas, em determinadas mensagens, em determinadas cartas,
ele escrevia, Chico Xavier escrevia, e a carta, a mensagem saía com a letra do que estava ditando. Gente, eu estou falando de 1600 e qualquer coisa, 1700 e qualquer coisa. E nós estamos falando de Chico Xavier, companheiro nosso de anos atrás. Então vejam a capacidade, o nível desse senhor Swedenborg. Continuando. 3 casos. Eu trouxe 3 casos que eu vou contar bem rapidinho. Em setembro de 1759, houve um incêndio na cidade de Gothenburg, que é uma cidade localizada a 405 quilômetros de Estocolmo. Swedenborg tinha chegado de viagem e ele foi visitar então o senhor William Castle, que era amigo dele, convidado para jantar. E estando lá junto com mais 15 pessoas, ele começa a se sentir esquisito, começa a ficar nervoso e começa a descrever o incêndio a 405 quilômetros de distância, com pormenores. O fogo está em tal lugar, está perto da casa do meu amigo tal. Estou com receio que chegue na casa do meu amigo tal. Com uma riqueza de detalhes total. Tanto que aquelas pessoas abismadas com aquela descrição mandaram mensageiros para ver se realmente aquilo tinha acontecido. Gente, não existia telégrafo, bom, telégrafo nem sei se existia, acho que ainda não existia, mas não existia telefone, não existia televisão, não existia internet, hoje acontece algo no Japão, em 5 minutos nós estamos aqui ouvindo, acontece algo do outro lado do mundo e em instantes aparece num desses portais. Lá precisava que alguém fosse no local para poder trazer a informação. E realmente, 1 ou 2 dias depois, o prefeito da cidade recebe um enviado relatando os acontecimentos. E esse prefeito da cidade já sabia dos detalhes. Por quê? Porque Swedenborg e o povo já estavam falando sobre esse assunto. Então, essa qualidade mediúnica de Swedenborg se chama clarividência. Ele não estava vendo, aliás, ele estava vendo, mas ele estava vendo com o espírito. Então, ele sabia o que estava acontecendo. Agora, aquelas pessoas não poderiam definir essa situação e aceitaram como um fenômeno espetacular. Então, esse foi um dos exemplos que eu trouxe para vocês. Um outro exemplo também que aconteceu com ele. Esse é um outro caso, o segundo. A rainha Luísa Ulrika da Suécia, ela pede para Swedenborg, porque Swedenborg era muito considerado e ele era chamado para todos os atos da nobreza, certo? Ele era convidado e participava de várias situações, de vários acontecimentos da nobreza daquela época. E a rainha um dia pede para ele notícias do irmão dela. E fica por isso mesmo. Uns dias depois, um novo encontro, Swedenborg chega perto da rainha e fala com ela como se fosse o irmão dela, Príncipe Augustus William da Prússia. Ela leva um susto, porque ele se apresenta com a mesma forma, com a mesma atitude do irmão da rainha. E fala para a rainha: desculpe, eu não pude responder a sua última carta. Ele tinha falecido antes de responder a última carta. Ela leva um susto. Por quê? Porque ela não queria que ninguém soubesse que ela estava se correspondendo com o irmão, porque esse irmão morava na Prússia, que estava em guerra com a Suécia. Então, é um detalhe que outras pessoas não sabiam. Era como se fosse um segredo. E ele transmite para ela esse pedido de desculpas do irmão da rainha. O que foi um acontecimento. As pessoas em volta ficaram horrorizadas. Você não pode falar com a rainha desse jeito. É muito interessante isso. Eu gostaria que vocês pegassem o livro, ou vão na internet, alguma coisa, para ler em detalhes essa situação.
terceira situação. A senhora Materville, viúva do embaixador da Holanda em Estocolmo, pede ajuda para Swedenborg. Acontece que uma determinada pessoa queria cobrar uma dívida dessa senhora. E essa senhora que dizia que o marido dela tinha feito essa dívida. E essa senhora dizia, não é possível, ele era tão correto que ele não deixava dívidas, ele pagava todas as dívidas. E ela não tinha como provar. E a situação estava se tornando inconfortável, totalmente inconfortável. Aí ela pede ajuda para Swedenborg e ele fala, um momento, espere, assim que eu tiver alguma notícia, eu converso com a senhora. Aí um dia, daí uns 2, 3 dias depois, ele vai à casa dessa senhora e diz assim, olhe, era uma soma vultuosa para haver essa necessidade de provar, uma vez que tinha alguém querendo receber indevidamente, vamos dizer assim. E Swedenborg chega para ela e diz, vá à escrivaninha do seu marido, abra a gaveta número tal que o recibo está ali. Não, não é possível, porque eu já olhei tudo. A gaveta tem fundo falso, uma parte secreta e o recibo está aí dentro. As outras pessoas que estavam juntos foram testemunhas dessa situação quando ela realmente acha o recibo provando que o marido dela tinha pago para aquela pessoa. Então Swedenborg também era o que hoje nós estudamos como um evocador. O que ele fazia? Ele sabia da situação e ele procurava entrar em contato com aqueles que ele chamava de anjos, se comunicava e trazia as respostas. Então ele era clarividente, ele era vidente e ele era um evocador. Clarividente, vidente e evocador, aonde que eu achei? Livro dos Médiuns, obras fundamentais. Nenhum momento nós vamos encontrar nas obras de Swedenborg esses títulos, esses nomes. Nós precisávamos que ele lançasse a semente, que o professor Hipólito coletasse os dados, publicasse, como Allan Kardec, as obras fundamentais, para hoje eu poder, junto com outros companheiros, estar trazendo esses detalhes para vocês. Então, depois de tudo isso, a gente só tem a agradecer. A gente só tem a agradecer a Jesus e pedir para que Ele traga mais seres iluminados como esses. Como Swedenborg, como Allan Kardec, professor Hipólito e como Francisco Cândido Xavier. Quem vai sair ganhando se houver maiores possibilidades, se houver um número maior de seres interessados em doutrina, de seres interessados em estudo e de seres especiais que só vêm para trazer boas notícias, novos ensinamentos e nos ajudar a caminhar, a progredir através desse caminho infinito que Jesus colocou na nossa frente. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Como é que você chegou nesse nome?